Olá, alunos e alunas, Direito Constitucional 1. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, trabalhando as competências comuns. As competências comuns estabelecidas no artigo 23 do texto constitucional são competências de execução, competência de atuação, ou seja, competência administrativa, em que os diversos órgãos da federação, as diversas entidades da federação, terão que atuar para fazer cumprir os comandos legais e constitucionais existentes. Tanto é que, se vocês perceberem, o artigo 23 ele está sempre colocado com um verbo de atuação. Então, diz o artigo 23, por exemplo, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, cuidar da saúde e assistência pública, proteger os documentos, proteger o meio ambiente, preservar florestas, etc, etc, etc. Ou seja, as competências comuns, que são de todos os entes da federação, são competências administrativas, de atuação, de ação. Né? Não cabe aqui aos entes federados legislar, criar normas. E aí, até para evitar, né, um conflito na atuação, né, para que haja uma ação orientada e concertada, o parágrafo único estabelece que leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Já o artigo 24 trata das competências concorrentes, ou seja, aquelas competências em que todos os entes da federação poderão editar normas. União, Estados, municípios e Distrito Federal. Essas competências se encontram no artigo 24 do texto constitucional e, embora, né, no artigo 24 não haja a citação explícita do município, né, a ideia de que o município pode legislar nas competências concorrentes decorre do que está estabelecido no artigo 30 do texto constitucional, quando, né, em seu texto, estabelece competir aos municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Artigo 30, inciso 2 do texto constitucional. Então, embora o artigo 24 não estabeleça a competência dos municípios, em razão do artigo 30, também eles apresentam competência concorrente. União, Estados, municípios e Distrito Federal. Todos podem legislar sobre essas matérias constantes do artigo 24. E aí, mais uma vez, para evitar sobreposição legislativa ou ainda legislações contraditórias, os parágrafos do artigo 24 estabeleceram regras para compatibilizar as diversas legislações. Então, no âmbito da legislação concorrente, diz o parágrafo 1º, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, a União legisla com normas gerais que valerão para todos os entes, para que os demais entes possam complementar, suplementar a legislação da União no que couber. No entanto, o parágrafo 2º, né, dirá que a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Ou seja, né, a União não pode editar normas de modo a inviabilizar que os Estados possam complementar, suplementar a legislação federal. Tanto é assim que o parágrafo 3º estabelece que, não havendo normas gerais federais, os estados exercerão a competência legislativa plena
para atender às suas peculiaridades. E, ocorrendo isso, não havendo lei de normas gerais, o Estado legislando. Se essa lei de normas gerais da União vier depois dessa legislação estadual, o parágrafo 4º estabelece que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, a União não legislou sobre uma das matérias do artigo 24. O Estado editou a legislação. Sobrevindo a legislação de normas gerais da União, havendo conflito entre essas normas gerais da União e as normas estaduais, a Lei de Normas Gerais da União suspende a eficácia da legislação estadual naquilo que lhe for contrário. E dessa forma se tenta compatibilizar esse poder legislativo, essa competência legislativa concorrente de todos os entes da federação. Então é isso, pessoal, e no nosso próximo encontro nós já vamos trabalhar os estados membros. Até lá!